Um abraço. Boa noite. Estamos chegando quase no final. Sexto módulo, segunda parte. Vamos ver como é que a Europa vai saindo do período medieval e começando a entrar na Era Moderna. Mas antes de qualquer coisa, vamos ver o primeiro momento ainda da transformação no lugar mais próximo da gente, mais próximo do Brasil e da América Latina, na Península Ibérica. Então nós vamos começar falando um pouquinho sobre a expansão ibérica, começo da expansão ibérica, para depois ver a retração e o começo da renovação. Muito bem, essa imagem aqui é uma imagem, uma representação da guerra entre cristãos e muçulmanos. Do lado direito da sua tela, vocês veem guerreiros cristãos, do lado esquerdo, guerreiros muçulmanos. Então vamos ver o movimento que se chama Reconquista Ibérica. Isso aqui é a Península Ibérica. Península Ibérica, hoje nós teremos aqui Portugal, aqui estaria Lisboa, aqui teríamos a Espanha, mas nesse período que nós vamos analisar, não havia ainda nem Portugal nem Espanha. Então nós vamos chamar isso aqui de Península Ibérica ou Hispânia com H no começo. Vai haver aqui uma invasão e nessa parte norte vão ficar os cristãos, na parte central, no leste, no sul e no oeste, vão ficar os muçulmanos. Agora, para poder entender por que os cristãos sobrevivem aqui no norte, a gente tem que entender que aqui tem duas grandes cordilheiras. Essa aqui que vai de leste para oeste são os Montes Cantábricos, e aqui a separação da Europa e da Península Ibérica, os Pirineus. São dois maciços que delimitam a parte norte da Península Ibérica. Muito bem. Vamos periodizar. É um longo movimento de quase 700 anos, que começa com a conquista da Península Ibérica por uma coalizão muçulmana, são árabes que vieram lá do Oriente, e berberes, que são do norte da África e se converteram ao Islã. Eles fazem um grande exército em 711, invadem a Península Ibérica e tomam mais de 3/4 da Península Ibérica. 700 anos depois, termina o que se chama a Reconquista Ibérica, quando os reis Isabel de Castela e Fernando de Aragão tomam a localidade de Granada em 1492, mesmo ano em que Colombo descobriu, simbolicamente a gente fala descobriu, a América. Tudo isso ocorre na Península Ibérica, que eu mostrei para vocês no mapa, atualmente Portugal e Espanha. A gente poderia pensar que teve uma guerra de 700 anos. Não houve uma guerra de 700 anos. Tem longos períodos de convivência, nos quais vivem lado a lado muçulmanos, cristãos, judeus, fazendo negócios, dialogando, ensinando um pouco de sua cultura um para o outro. E conflitos breves ou de média duração. Tem mais períodos de paz e de trégua do que de guerra. Mas num primeiro momento se cria uma lenda que, quando os muçulmanos avançaram até o norte da Península Ibérica, eles foram detidos por um pastor. Esse pastor tinha um pequeno exército de pastores, agricultores, ele chamava Pelágio. E essa batalha que estava ocorrendo menos de 10 anos depois da invasão muçulmana, é chamada Batalha de Covadonga. Ela virou um símbolo da luta dos cristãos contra os muçulmanos. Mas o fato é que ela não tem embasamento histórico. É mais um dos mitos de formação, de origens, que a gente conhece. Eu vou até mostrar para vocês, eu vou voltar no mapa para mostrar onde é Covadonga. Covadonga seria aqui, ó, no norte dos Cantábricos. Então, como se nessa região aqui ficasse uma resistência cristã, nessa região no norte. Mas vamos seguir e vamos ver reinos cristãos. Quais seriam?
Inicialmente, não existe um reino cristão, mas quando se forma o primeiro reino, esse reino se chamará Reino das Astúrias. Até hoje, o príncipe herdeiro, a coroa da Espanha, a Espanha hoje é uma monarquia, ele se chama Príncipe das Astúrias. Do mesmo jeito que o príncipe herdeiro da coroa britânica, da Inglaterra, chama Príncipe de Gales. E do mesmo jeito que o herdeiro de uma coroa que não existe mais, mas que já existiu, do Reino da França, ele chama Delfim. Então, são regiões. Príncipe das Astúrias seria da região formadora, no início dessa história da Reconquista. Claro que tudo isso, como eu falei, é uma bela lenda. Passado alguns séculos, vão surgir 4 reinos e um quinto que vai se manter separado. Vão surgir Leão e Castela, que vão se unir, se separar e vão terminar unidos. E Aragão e Catalunha, ou Aragão e Barcelona, que vão se unir, se separar e vão acabar unidos. E um terceiro núcleo, que é Navarra, que vai permanecer separado até o período moderno, mas que vai ficar isolado ali nos Pirineus. Numa terceira fase, Castela já se uniu com Leão, Aragão já se uniu com Catalunha, e Portugal se separa de Leão e Castela. E aparece, então, o que nos interessa, que é o país do qual vão vir os colonizadores europeus para o Brasil. Mas os outros 2 agrupamentos, Castela e Leão, é um deles. Aragão e Catalunha é outro, vão se unir no final do período e vão criar o que vai ser Espanha. Então, nós vamos ter assim a formação de Portugal e de Espanha. Vamos ver aqui um mapa que vai dar uma ideia para nós. Primeiro o mapa à esquerda no alto. Esse seria o Reino das Astúrias. Isso seria uma ocupação que os francos fizeram inicialmente, que depois vai virar Catalunha, Barcelona. E isso são os muçulmanos. O verde nesses 4 mapas são os muçulmanos. Então os muçulmanos têm um grande espaço ocupado, que eles chamam de Al-Andalus, ou Andaluzia, e a capital deles não demora muito para ser Córdoba, que está bem aqui onde eu marco. Vamos ver um século depois. Aqui está o Califado de Córdoba e temos 4 reinos aqui no norte, cristãos. Galícia e Astúrias, que vai ser Leão, vai se tornar Leão. Castela, Navarra, Aragão e Catalunha ou Barcelona. Esses 2 vão se juntar, esse vai se manter separado, e esses aqui, esses 3, vão se tornar Leão e Castela. E aqui estão ainda os muçulmanos, seria o Califado de Córdoba, capital Córdoba está aqui. Porém, o califado vai acabar. E aí, no primeiro mapa do lado esquerdo, embaixo, nós temos aparecendo Portugal, Galícia, Leão e Castela vão se unir no reino de Leão e Castela. Navarra está aqui separada. Aragão e Catalunha, ou Aragão e Barcelona, vão formar o mesmo reino. E nós vamos ver esses reinos já começando a se consolidar. Já no último mapa, nós vemos Portugal já formado, praticamente. Aqui, Galícia, Leão, juntos. Castela vai se juntar, vai ser 2 reinos, Leão e Castela. Aragão, Catalunha, vão se juntar. E aqui sobrevive o pequeno reino de Granada, Emirado de Granada, que é a última possessão muçulmana que ainda resiste 200 anos. Então, houve uma guerra? Houve. Essa guerra não foi contínua. Essa guerra não foi intermitente. Muitas vezes lutavam reinos cristãos e reinos muçulmanos de um lado contra reinos cristãos e reinos muçulmanos. Não era uma guerra puramente religiosa, havia uma guerra também com interesses. Mas o que é importante, os reinos cristãos vão vencendo e vão avançando lenta e gradualmente. Vamos ver o lado dos muçulmanos primeiro. Conquista e pertinência ao Califado de Damasco. Quem conquistou a Península Ibérica, essa
região toda, que hoje é Portugal e Espanha, foi primeiro o califado de Damasco, que é o primeiro califado. Porém, quando cai a dinastia dos Omíadas no califado de Damasco, vem um príncipe omíada e cria um novo califado. Primeiro ele chama Emirado de Córdoba, depois Califado de Córdoba, 100 anos depois. Então nós vamos ter um grande reino medieval muçulmano na Península Ibérica, que vai ter inicialmente o nome de Emirado e depois de Califado de Córdoba. É uma região muito desenvolvida, com muita cultura, com muita riqueza. Vai ser um dos lugares mais avançados da Europa, mais cultos, mais civilizados da Europa no período medieval. Mas aí esse califado cai e vão surgir vários pequenos reinos muçulmanos, as chamadas taifas. Vai haver uma dezena de taifas, mas eles ficam muito fracos e aí os cristãos começam a avançar. E aí os muçulmanos pedem socorro de muçulmanos do norte da África. Aí vem marroquinos, norte-africanos, primeiro os almorávidas, depois os almohades. Eles são bem radicais. Os que viviam na Península Ibérica se davam bem com os cristãos, não eram muçulmanos muito radicais. Os almorávidas e os almohades do norte da África, eles vão ser bem radicais. Mas eles vão ser derrotados pelos cristãos. Depois de várias guerras, vão acabar sendo derrotados. Aí surgem novas taifas, reinos pequenos, fracos, aí os cristãos avançam e tomam. E só sobra o reino de Granada, que é o último e que vai desaparecer. Então vamos ver as etapas. Isso aqui, esse mapa verde, é o reino visigodo. O reino visigodo ocupa toda a Península Ibérica, Galícia, aqui a região lusitana, aqui a bética, a cartaginesa, tarraconense, tudo é ocupado. Eles tinham uma dificuldade aqui nessa região onde tinha os bascos, ou os vascones, e aqui os inimigos deles, os francos. Mas eles vão ser invadidos por muçulmanos que vêm daqui, do norte da África. Está ocupado aqui pelo Califado de Damasco. Eles vão cruzar de Ceuta para cá, porque tem uma guerra civil entre os visigodos. Os que seguem o Rodrigo e os que seguem o opositor do Rodrigo. Tem um rei e uma oposição. Como tem essa briga, os muçulmanos vêm para o lado desses daqui e derrotam o Rodrigo e ocupam a Península Ibérica. E aí vamos à ocupação. Aquele mapa aqui, vocês já viram. E aqui está a ocupação do Califado de Damasco. Califado de Damasco, aqui já é o Califado de Córdoba, aqui já são as taifas, e aqui os muçulmanos só ficaram com Granada. Isso significa que vão levar muitos séculos para que os muçulmanos sejam retirados, expulsos. Então vamos ver as fases da Reconquista. Tá? Nesse mapa que vai mudando de cor, a gente vê os espaços que os cristãos tinham. Inicialmente, os cristãos tinham só uma faixa pequena aqui no norte. Depois de 2 séculos, eles ocupam o amarelo. Depois, eles conseguem avançar nesse laranjinha aqui. Depois, nesse marrom claro. Depois, nesse vermelho. Depois, nesse marrom escuro. E, por fim, aqui. Então, os muçulmanos ficam reduzidos a esse trecho verde que só vai ser tomado 200 anos depois. Mas, nesse momento em que tomam Córdoba, eles já estão praticamente com toda a Península Ibérica tomada no século XIII. Primeira fase. Lá no comecinho, os muçulmanos são muito poderosos e os cristãos não têm como enfrentá-los. Então surgem alguns reis no norte, conseguem sobreviver, definem a criação de um santuário e de um caminho para esse santuário que ficava numa cidade chamada Compostela. Santiago de Compostela, que é o famoso caminho de Santiago, foi criado nesse período. Em teoria, Santiago seria quem? Santiago seria um dos apóstolos que conviveu com Cristo. Segundo algumas versões, ele era primo de Jesus e ele
morre na Terra Santa, mas ele havia pregado na Península Ibérica. E aí os seus seguidores põem ele num barco, e esse barco singra todo o Mediterrâneo, sem ninguém manejando nele, ele vai sozinho, e ele aporta lá na Península Ibérica, e ele é enterrado lá. Então, esse santuário seria o túmulo de um apóstolo de Jesus, que seria o Santiago, e Compostela seria o Campo da Estrela, que seria a Via Láctea. Então começa uma peregrinação e um fluxo europeu para a Península Ibérica. Começa a vir gente da Europa para a Península Ibérica. E, claro, essa peregrinação vai fazer com que esse caminho se desenvolva. Então, o primeiro reino que vai se desenvolver é aquele que eu mostrei para vocês, o de Navarra, que fica a transição entre a Europa e a Península Ibérica, no Pirineu, que é aquele maciço. Né? E isso vai, claro, ser um período de poucos avanços para os cristãos. O califado é muito forte e, ciclicamente, o califado invade, saqueia e volta para a região do Centro-Sul. Mas a Península Ibérica é basicamente muçulmana e esses reinos sobrevivem. Aqui a gente vê um mapa que nos dá uma ideia. Isso seria um reino cristão e seria até menos do que isso. Aqui está o Santuário de Santiago de Compostela, aqui está a capital cristã, Oviedo, mais longe possível da fronteira, e aqui está o Reino de Navarra. Por aqui vinha o caminho, cruzava aqui e chegava em Santiago. Então nós temos o quê? Reino das Astúrias, o pequeno Reino de Navarra e esses condados e essa marca hispânica. Tudo isso aqui é o Califado de Córdoba, mas isso nós estamos ainda no ano 800. Aqui está a capital, Córdoba. Tá? E aqui está uma outra cidade importante que é Mérida. Então, 3/4 é muçulmano e eles só não tomam aqui porque eles não têm interesse em tomar. Eles teriam força para isso. Mas é uma região muito fria, uma região que durante o inverno fica toda congelada, as montanhas. Eles só invadem de vez em quando, saqueiam e fogem. Aí surge, que a gente já falou no tema da igreja, surge a Ordem de Cluny, que seriam monges beneditinos que fazem uma reforma religiosa e eles interferem nas relações sociais, políticas e tudo mais. E uma outra coisa que os monges de Cluny fazem, e a gente falou deles num módulo que a gente falou da igreja, eles iniciam a sacralização do caminho de Santiago e apoiam a luta contra os muçulmanos. Ou seja, os monges dão ajuda financeira, eles custeiam exércitos, eles fundam mosteiros e fazem o caminho virar efetivo. Ou seja, se houver no caminho de Santiago lugares para as pessoas poderem se abrigar, se alimentar, elas fazem a peregrinação. Então, esse trabalho dos monges de Cluny pelo caminho de Santiago é muito importante. E eles têm o apoio do Duque da Borgonha, que fica no sudeste da França, do papado, e isso ajuda também os reinos ibéricos. Aí nós vemos o mesmo Papa que fez as cruzadas, ele consagra nessa imagem aqui o mosteiro de Cluny. Em 1063, o Papa Alexandre II decreta uma cruzada. Veja bem, não tem ainda a primeira cruzada. A primeira cruzada, como a gente viu na primeira parte desse módulo, ela começou a partir de 1095. Já em 1063, tem uma cruzada para libertar os Pirineus. E vem exércitos do norte da Europa, franceses, italianos e normandos, eles tomam Barbastro, perdem Barbastro. Em 1087, franceses e borgonheses tentam de novo e fracassam. Mas o que é importante? As cruzadas não acontecem só no Oriente, as cruzadas também acontecem no Ocidente. E essa guerra, aspas, bem grande, é uma guerra de cunho religioso. Claro, a gente sabe que existem interesses políticos, econômicos e outras coisas também, mas há uma motivação, pelo menos religiosa.
Aqui nós vemos um mapa das cruzadas, que a gente viu no outro módulo, e a gente vê que aqui, no cantinho, na Península Ibérica, temos aqui, ó, Leão em Castela, Navarra, aqui ainda muçulmanos em Saragoça, e aqui o Condado de Barcelona, o Reino de Aragão. Então, paralelamente, está acontecendo uma cruzada no Oriente e uma cruzada na Península Ibérica. Questão demográfica e fundiária. Como a gente falou já em outros módulos, mas aqui a gente já frisou quando a gente falou das cruzadas na primeira parte, teve um grande crescimento demográfico na Europa Ocidental cristã, o que a gente chama de cristandade ocidental. Isso levou ao renascimento urbano, comercial e busca de novas terras e de expansão. Aí nós temos movimentos no norte da Europa, os Cavaleiros Teutônicos e o Hansa, fazendo a política do leste, a Ostpolitik, as cruzadas que a gente estudou na primeira metade, e aqui a Reconquista, que é uma espécie de cruzadas no Ocidente. Então, ao mesmo tempo, nós temos uma questão religiosa, mas uma questão também demográfica, cresce a população. Há necessidade de novos espaços para a agricultura, novos mercados comerciais. Então, começa esse movimento desse excedente de população para os lugares onde tem escassez. E a Península Ibérica é um desses. Então, atrai essa população. Aí se fazem distribuição de terra, o que se chama de repartimientos em espanhol. Repartição de terras. Segunda fase. Acaba o califado. O califado desaparece em 1031 e vários reinos surgem ali na Península Ibérica. A Al-Andalus fica fragmentada. Então, os reinos ibéricos, os reinos cristãos, resolvem avançar, tentar avançar. Os maiores avanços nesse período são Leão e Castela unidos, o rei Afonso VI e um personagem que já virou meio lendário, o El Cid. Né? Então, esse rei com esse cavaleiro, eles começam a fazer avanço. Depois eles brigam entre eles, se separam, mas vão tendo sucesso. E o maior sucesso do Afonso VI é a tomada de Toledo, que seria uma cidade imperial no período visigótico, é considerada a capital do reino visigótico e um símbolo muito importante para essa reação cristã. Mas os muçulmanos mandam chamar muçulmanos do norte da África e vêm os almorávidas, que são berberes também, e derrotam Afonso VI. Ele recua, faz uma trégua, mas ele não entrega Toledo. Ele consegue manter Toledo como cidade de fronteira. Algum tempo depois, o sucessor dele, já 2 gerações depois, o Afonso VII, ele ocupa, ele avança para o sul e faz ocupa novas terras. Navarra e Aragão. Avanço lá é muito mais demorado. Desde a época do Carlos Magno não consegue avançar muito. Mas lenta e gradualmente os aragoneses vão avançando no início do século XIII com um rei que unifica Aragão e Catalunha, que é o Jaime Conquistador. Ele conquista as Ilhas Baleares, onde tem aquelas estações de turismo, de veraneio, Ibiza, por exemplo, que é muito conhecida, conquista as Baleares, conquista Valência, que é um porto marítimo, e consegue, no final do século XIII, tomar o sul da Itália, Sicília e o sul da Itália. Ele monta uma marinha de guerra e um império marítimo. Isso faz com que tenhamos já uma nova potência aí. Primeiro nós tínhamos os muçulmanos, eles recuam. Aí os castelhanos e leoneses, ocupando o centro do país, ocupando Toledo, se tornam uma primeira potência cristã. E aqui surge uma segunda potência cristã, que é o Reino de Aragão, unificado com Catalunha. Para poder combater melhor, a igreja ajuda a criar ordens religiosas militares. É algo que a gente conhece, os templários hospitalários do Oriente. Mas aqui tem outras ordens religiosas militares. Eles são cavaleiros e monges ao mesmo tempo. Alguns podem casar, alguns não podem, mas geralmente são monges castos. Então nós temos a de Avis, em 1147, a de Alcântara, em 1156, Calatrava, em 1158 e Santiago, em 1160. Percebam, em
uma década e meia, surgem 4 ordens religiosas militares. Então, parece que isso é uma demanda da época. Tem muitos homens e poucas mulheres, se criam monges guerreiros lutando pela cristandade. Eles imitam o modelo de Cister, dos templários e dos hospitalários que já existia no Oriente. E elas são muito bem sucedidas na Península Ibérica. Elas conseguem vencer muitas batalhas. E, finalmente, Portugal aparece. Portugal é criado por uma dinastia nova de borgonheses, guerreiros que vieram lutar para o Reino de Leão, e vence muçulmanos, vence os leoneses e os castelhanos, e Portugal consegue ter reconhecimento do Papa em 1143. Então, já reconhecido como reino, Portugal consegue pegar cavaleiros que estavam indo para a Segunda Cruzada para o Oriente. É uma daquelas que fracassa. Só que no caminho, eles convidam eles a participar de uma expedição local. E eles conseguem tomar Lisboa. Ou seja, o primeiro rei português, além de ocupar o norte, toda a região do Porto, ele chega até Lisboa. E os seus sucessores, tem vários reis com o nome Afonso e Sancho, eles avançam para o sul e libertam Algarve. Portugal termina o seu avanço bem antes de Castela e de Aragão. Então, isso aqui é o ano de 1035, 1033. Nós vemos os dois reinos que vão se unir. Leão, com o León, a cidade de Leão aqui como capital. Aqui está Santiago de Compostela. Castela, que vão se unir. Navarra vai se manter separada. E Aragão e Catalunha, que vão se unir num reino só. Logo depois eles vão tomar Saragoça e vão se fortalecer. Aqui já é um século depois. Leão e Castela estão unidos. Toledo já pertence a eles, mas já perderam Portugal. Aí nós vemos aqui Porto, que é a cidade formadora de Portugal, vem de Porto, e aqui Lisboa, em região de fronteira. Aragão e Catalunha unidos, tendo Saragoça como cidade mais importante e Barcelona como a segunda cidade mais importante. Já é 1130. E a terceira fase, que é a fase decisiva, que começa com Afonso VIII de Castela e Leão, e ele consegue avançar para o sul e fazer os almohades recuarem, mas falta para ele exércitos. Então ele faz uma cruzada com apoio de reinos ibéricos. Ele convoca Navarra, Leão, Portugal e Aragão. Leão logo vai se unir com Castela definitivamente. E italianos, gente da Provença, que é da região sul da França, e francos, do norte da França. É uma campanha difícil. E quando eles estão para travar a batalha decisiva, todos os de fora da Península Ibérica vão embora. Eles não estão satisfeitos. Só ficam castelhanos, que estão liderando, leoneses, navarrenos, portugueses e aragoneses. E aí obtém uma vitória decisiva, que a gente tem uma imagem, a Batalha de Las Navas de Tolosa. É a batalha mais importante da Reconquista, na qual um grande exército almohade é derrotado por um pequeno e organizado exército cristão, em 1212. O Afonso VIII morre logo e há um problema de herdeiros, mas não demora muito, se acerta como herdeiro Fernando III. E depois do Fernando III, o filho desse, o Afonso Sábio. Esses dois vão continuar o processo iniciado pelo Afonso VIII e vão obter diversas vitórias. Vai demorando algumas décadas, mas eles vão tomando Córdoba, que seria a capital. Córdoba eu escrevi também com B, ela aparece com V e com B. Córdoba ou Córdoba é a mesma cidade. Jaén, Sevilha e Múrcia. No final do século XIII, já estão no sul da península e tomaram a maior parte de Al-Andalus. Evidentemente, não tem força numérica para acabar a conquista e fazem um acordo e deixam ficar o reino de Granada. Então,
Isso aqui é 1200. Nós temos Portugal aqui, com capital em Lisboa, e ainda não ocupou Algarve, o Sul, Leão, Castela, unificado já em 1230, definitivamente não se separam mais. Navarra ficou isolada lá no norte, e Aragão e Catalunha num reino só também. Estão diante da grande batalha que vai ocorrer, e depois disso, eles vão conseguir conquistar todo o sul. Na última fase, sobrou só o reino de Granada, que sobrevive 2 séculos, ele paga taxas para os reis de Castela e se mantém. Só no finzinho do século XV, quando se unificam Leão e Castela de um lado, com a rainha Isabel, e Aragão do outro, com Fernando de Aragão, eles casam, fazem um chamado casal, os reis católicos, e eles concluem a Reconquista. Então, essa é a situação em 1492, antes do final da Reconquista. Nós temos Reino de Portugal, Leão e Castela unificados seria só Castela agora, e Aragão e Catalunha unificados é só Aragão. Príncipe de Aragão, Fernando, casa com a rainha herdeira de Castela. Esse casal vai unificar Castela e Aragão, formando o que vai vir a ser a Espanha. Vai ser o reino da Espanha, vai ser a união de Leão, Castela, Aragão e Catalunha, que viram, são 4 reinos, viram 2 e finalmente vão virar um só. E aqui está o último reduto muçulmano, o reino nazarí de Granada, que vai ser vencido numa campanha militar e vai haver a unificação. Então, falar alguma coisa sobre o mito de Santiago. Santiago seria um apóstolo que pregou na Península Ibérica, segundo a tradição, segundo a lenda. Ele volta para Israel, lá ele é morto, esquartejado, e os seus seguidores recolhem os seus restos mortais e trazem ele para sepultar ele no nordeste da Península Ibérica, na região que a gente chama de Galícia. O túmulo dele se torna um local de peregrinação. Santiago Matamoros é uma expressão que se usou. A gente vê essa imagem que está aí, é um apóstolo cavaleiro guerreiro. Olha, é muito estranho, porque Jesus e os apóstolos eram gente pacífica, que pregava, não eram gente guerreira. A construção do personagem Santiago Matamoros, que seria mata muçulmanos, mouros em português são muçulmanos, tá? É a construção de um símbolo novo, um santo guerreiro que luta. Então a gente vê essa imagem, ele está dentro de uma escultura que tem uma concha, que é um dos símbolos também dos peregrinos. Eles andam com uma concha pendurada. E isso aí está numa igreja que fica em León. Houve uma grande troca cultural durante esses 700 anos entre muçulmanos, cristãos e judeus, que é digna de elogios e de reflexão, mas nós não vamos dedicar muito tempo a ela devido ao nosso pouco tempo. Vamos passar para a continuação da parte 2, Renascimento Urbano e Comercial. Bom, eu já falei no começo para vocês de que tem momentos na Europa em que tem pouca gente e que tem muita gente. Lá no começo do nosso curso, quando eu falei do final do Império Romano, eu falei que começou a haver problemas de mão de obra e diminuição da população. Claro, as cidades vão ser abandonadas e todo mundo vai para o campo. Vão ter as invasões germânicas, vai ter instabilidade e a tendência de sair da cidade e ir para o campo se estabelece. No final das ondas invasoras, no século IX e X, se acalma tudo e surge o feudalismo, que a gente já viu num dos módulos. É um sistema fechado, mas com essa pacificação tem um longo período ali de estabilidade sem crescimento, mas começa a haver um crescimento demográfico.
E não tem como integrar essa população no feudalismo. Então começou a haver marginalizados. Nós vimos uma saída, que foi a saída militar, tirar esses excedentes de população para fazer guerra, conquistar novos territórios, ocupar novos territórios. Agora nós vamos ver uma outra saída para esse crescimento demográfico. Vai haver uma melhoria dos avanços agrícolas, tá? E vai haver mais produção de alimento. Começa pelo arado de ferro. Para de ter arado de bronze e se usa o arado de ferro, que inclusive consegue cortar pequenas pedras. Vai se criar a ideia do rodízio não em 2 campos. Um ano planta num, um ano planta no outro, mas em 3 campos. 2 anos você planta num campo, um ano ele descansa. E você faz rodízio entre os 3. Um está descansando sempre e 2 estão sendo cultivados sempre. Isso faz com que, em vez de ter metade da produção, que você alterna um campo com o outro, você tem 2/3 da produção. Então aumenta a quantidade de alimentos. E claro que também começa a se inventar adubos e outras coisas e vai haver um excedente de alimentos. Ora, tem gente saindo dos feudos e tem alimentos aumentando nos feudos. Isso vai permitir que se venda esses alimentos fora dos feudos. Então, vai permitir que isso ressurja o comércio e que se renove a vida urbana. É um processo lento, gradual, mas que vai se consolidando. Então, é a saída para esse crescimento, para esse problema. Ou se deixa se criar bandos violentos de saqueadores marginais, ou se controla eles, mas a saída criativa vão ser as cidades serem repovoadas e se criar, se desenvolver novas cidades. Aquelas antigas cidades abandonadas, repovoadas, e se cria novas cidades. E reaparece nelas o artesanato, o comércio. Esse processo começa no século IX, se estica pelo século X, no século XI e XII, a gente vai ver, então, esse excedente de população ou indo, fundando cidades, envolvendo, ou saindo para fazer essas guerras, como as cruzadas e a reconquista. Vamos ver esse lado criativo. O Jonatas Batista Neto, que é um historiador da Universidade de São Paulo, da USP, ele compara, todas as cifras desse período são cifras muito questionáveis, né, pode ser imprecisas, mas uma estatística que a gente pode considerar razoavelmente correta, ele diz assim: quando era o ano 200 e tinha o Império Romano forte e poderoso, tinha 67 milhões de pessoas no continente europeu. Quando chega o ano 700, com todas as invasões e as crises, tem menos da metade, tem 27 milhões de habitantes. Já um ano antes da peste negra, que dizima a população europeia, já se passou o limite que havia no auge do Império Romano, já tem 73 milhões. Significa que, entre a queda do Império Romano e o feudalismo, caiu a população. Mas, a partir do ano 1000, ano 900, 1000, a população começou a subir, subiu muito. Mas vem a peste negra e a população cai de novo. Mas já não cai ao nível que tinha no ano 700. Cai para 45 milhões. É uma grande baixa de população. Tá? Isso nos ensina, então, que nós temos crescimento, crise e renovação de crescimento lento e gradual. As cidades reaparecem. Grupos de pessoas incentivados normalmente pelos nobres, pela igreja ou pelo rei, renovam as cidades abandonadas ou criam novas. Vai ter um fluxo lento e gradual, mas entre o ano 900 e 1347 é impressionante a quantidade de cidades que são reativadas ou criadas. E vão aparecer agremiações, sociedades de artesãos e comerciantes. Claro que eles vão definir regras, condições e vão acabar fechando monopólios também. Quer dizer, quem chegou antes se deu bem, quem chegou depois não vai ter a mesma sorte. Vão criar o que se chamam de guildas, que eram associações de sapateiros, de alfaiates, de carpinteiros, de ourives, que vão trabalhar nessas cidades e desenvolver artesanato e comércio. Essa expressão a gente tira de um documento medieval que diz assim: na cidade se respira o ar da liberdade.
Eu coloquei no plural, de propósito, porque eram muitas cidades. Cidades pertenciam inicialmente aos reis ou aos nobres. Esses reis ou nobres queriam logo ganhar. Então, o que, que eles fazem? Eles vão vendendo por muito dinheiro, por muito ouro, muita prata, direitos de autonomia. Direito de fazer uma feira de comércio uma vez por ano. Eles vendem isso. Direito de poder ter um porto, fazer assim. Eles vendem esse direito. Então, lenta e gradualmente, a burguesia, os habitantes dos burgos das cidades, eles vão comprando cartas de direitos dos reis e dos nobres, e a cidade vai ficando mais e mais livre. Então, diferentemente do que havia no campo, em que havia servidão ou escravidão, aqui existe cada vez mais liberdade. Na Península Ibérica, no período da Reconquista, que a gente acabou de ver, os reis fundam cidades e dão direitos para as populações desenvolver essas cidades e repovoar o espaço. Assim, espaço de liberdade é a cidade. Cidade é espaço de criação, de novidade, de liberdade e de autonomia. As cidades eram bem mal aparatadas. Elas tinham muralhas, que precisavam se proteger de ataques externos. Por isso, elas eram muito apertadas. E elas eram muito mal urbanizadas. Uma rua podia, por exemplo, seguir e de repente acabar. Tinha uma casa no meio da rua. Não tinha esgotos. Não tinha fornecimento público de água. Tinha que sair às vezes da cidade ou então brigar, fazer fila numa fonte que tinha na cidade para pegar jarras, baldes de água e levar para casa. O esgoto às vezes é uma situação até patética, né? Que quem durante a noite usava um pinico, de manhã ia para a janela, gritava antes de atirar, gritava pinico e jogava o pinico no meio da rua. Quem estivesse passando tinha que andar ou de guarda-sol para se proteger ou correr rápido, porque senão levava na cabeça. Quer dizer, a cidade não tinha coleta de lixo, não tinha esgoto e normalmente elas fediam muito, condições sanitárias eram precárias, as cidades eram apertadas, mas lenta e gradualmente vão sanando esses problemas. Demora muito, o crescimento da cidade às vezes era contido pelas muralhas, mas o que, que se fazia? Se fazia uma segunda muralha e se criavam bairros fora da muralha e a cidade se expandia. Para fora da cidade, primeiro foram os marginalizados, leprosos para leprosários, prostitutas para os bairros das Lanternas Vermelhas, judeus para os guetos, etc. Mas, com o passar do tempo, se criam bairros externos e se faz uma segunda muralha, ou se derruba a primeira, e se faz uma segunda, ou se mantém as duas. E a cidade vai crescendo, a cidade se expande. Os grandes lugares de desenvolvimento vão ser a Itália e Flandres. A Itália começa antes e faz comércio com o Oriente. Esse comércio com o Oriente teve cidades italianas independentes. Eles eram ou repúblicas ou pequenos principados. Os mais conhecidos, mas com certeza não são os únicos, são Veneza, Pisa, Gênova. Mas Florença depois se torna também uma grande potência e eles fazem um comércio com o Oriente, principalmente. Então, num primeiro momento, já dominava as rotas orientais e não demoram muito para fazer frotas e expulsar os muçulmanos do Mediterrâneo Ocidental. Eles chamavam esses muçulmanos de sarracenos. Nós já vimos nomes diferentes. Já vimos mouros, muçulmanos e sarracenos. São nomes semelhantes para os seguidores do islamismo. Eles trazem do Oriente especiarias e objetos de luxo, mas eles vão também para o norte da África para conseguir o ouro que vem do outro lado do Saara, escravos, etc, etc. Já Flandres, que é a segunda região que se desenvolve, hoje em dia seria Bélgica e Holanda. De Flandres deriva a expressão Flamengo, mas não tem nada a ver com o time de futebol. Né? É uma região muito desenvolvida em que comprava a lã da Inglaterra e fazia tecidos. Pegava a lã inglesa, preparava tecidos rústicos, vendia na região, nas cercanias. Depois começaram a mandar para a Itália, onde fizeram tecidos com os mesmos panos, refinaram
e criaram tecidos de qualidade, roupas de luxo. Aí começa a conexão entre Flandres e Itália. Ora, elas podiam fazer a conexão pelo continente, cruzando pela Europa Central, ou pela França, e criar as rotas de feiras e caravanas, ou rotas marítimas que contornavam o Mediterrâneo e iam até o Atlântico Norte. Então, começa a haver comércio marítimo, começa a haver comércio continental e conexões, rotas de feiras, rotas de caravanas que vão desenvolver novas cidades por onde passam as caravanas e as feiras. Agora tem um problema, vai ter carência de moeda. Sem moeda não se faz comércio. Então, primeiro descobrem prata na Europa e começam a cunhar moedas de prata. Depois começa a trazer ouro da África transsaariana, que vem em caravanas e são trocados por produtos no Mediterrâneo, nos portos do Mediterrâneo. Então começa gradualmente a aparecer moedas. Mas aí começa a ter problemas bancários, porque o lucro e os juros são considerados pecados pela igreja. A igreja abomina a possibilidade de alguém ganhar sem produzir. Então, os judeus eram inicialmente que faziam empréstimos a juros. Esse negócio era chamado usura. O prestamista judeu era considerado um aliado do diabo, porque juros era, na percepção da igreja, um pecado, porque você ganha sem trabalhar. O Tomás de Aquino, que é um célebre teólogo e filósofo escolástico, dizia que, eu cito ele, dinheiro não procria dinheiro. Ele diz assim em latim, munus non parit munus. Dinheiro não cria, não pare dinheiro. Ou seja, o tempo pertence a Deus e não se pode ganhar dinheiro lucrando com um dom que é divino. Por isso, houve a acusação dos judeus de serem aliados do diabo nesse período. A gente depois um dia vai fazer uma optativa, nós vamos aprender um pouco sobre esses marginalizados da Idade Média. Mas vamos ver o que acontece com esses negócios. Depois vem a peste negra. A peste negra é uma pandemia, como a gente vê hoje em dia, essas doenças que começam num continente e chegam no outro. Essa doença começou na China, na época que os hunos atacavam a China. Ela chega para o Ocidente pelos comerciantes que traziam a seda e especiarias do Ocidente. E chega até uma colônia genovesa em Cafa, no Mar Negro. Dali os navios genoveses trazem essa leva de transmissão. Vem por ratos, chega em Constantinopla começa a ter a peste negra e chega no sul da Itália. Chega na Sicília, em Messina, em Gênova, em Pisa e em Veneza. Aí ela aparece em Florença e ela é descrita pelo Giovanni Boccaccio na sua obra Decameron. E se espalha por todo o continente. A doença era transmitida de duas formas, por pulgões que estavam em ratos e também pela respiração. Essa doença vai se expandir até Islândia e Groenlândia. Então, é uma pandemia e ela vai tornar a população da Europa, reduzir muito a população da Europa. Isso é uma grande catástrofe medieval que vai fazer o crescimento cair radicalmente. Várias coisas acontecem por efeito da peste negra, como crises, fome e vários problemas. A culpa é de quem? Claro que, como eu expliquei para vocês, era uma doença transmitida por pulgões que os ratos levavam e por bactérias, por respiração. Mas a culpa foi colocada nos pecados da sociedade. A sociedade tinha enriquecido muito, havia muita gente que tinha ganho muito dinheiro, mas não se deixou de culpar as minorias. Se acusou que os judeus e os leprosos estavam envenenando os poços, coisa que é muito comum hoje em dia, que tem que achar um culpado para os males do mundo, do país. Então, uma das maneiras é culpar comportamentos diferenciados, atitudes diferenciadas, minorias, marginalizados e outros grupos. A gente, como historiador, tem que ser crítico em relação a isso. Guerra dos 100 anos. É uma guerra, como diz o nome, que dura 100 anos, com alguns intervalos, não é uma guerra ininterrupta, mas ela tem vários momentos. Basicamente, a ideia da guerra é a seguinte: o rei francês morre e ele não tem sucessor em linha masculina. Ele era da dinastia dos Capetos, que governou a França
desde 987, logo depois do Carlos Magno. E cria uma nova dinastia, um primo, que é Filipe VI, que cria a dinastia dos Valois, que era por parte de mãe parente do rei. Só que o rei inglês Eduardo III, que ainda era garoto, filho do Eduardo II, era casado com Isabel, irmã do Carlos IV, que morreu, do rei Capeto. Então, eles tinham o mesmo grau de parentesco com o rei falecido. Ou seja, ambos, no mesmo nível, poderiam ser rei. Então, ele almeja o trono e começa a denunciar a coroação e começa uma guerra pelo trono da França. No início, os franceses vão ser derrotados fragorosamente. Os ingleses tinham um grupo de arqueiros muito bons, lanceiros muito bons, e a cavalaria francesa pesada, bem no estilo feudal, com grandes armaduras, cavalos pesados, são derrotados em várias batalhas. Mas, no período final da guerra, vai ter uma reação francesa com uma figura mítica, que é a Joana d'Arc, que era uma moça que se pôs para ajudar o rei francês e ajudar a coroar o herdeiro do trono. E os ingleses acabam sendo vencidos, inicialmente por ela, e depois pelo rei que ela faz coroar. E depois os dois países consolidam monarquias nacionais, unificam os espaços e fortalecem o poder das coroas, mas termina essa guerra em 1453. Em paralelo, isso é para a gente encerrar, a gente não pode deixar de falar de que Portugal, quando conclui a reconquista do Algarve, em 1280, Portugal não tinha para onde se expandir. Então, Portugal cria um projeto de expansão marítima. Um dos reis que faz isso, um rei poeta, um rei que era artista, é o Dom Diniz. Ele cria também uma marinha e começa uma expansão para as ilhas atlânticas. Açores, no Atlântico, a Ilha da Madeira, Cabo Verde. Lá ele obtém produtos, lá ele planta cana-de-açúcar, que enriquece muito, muito o seu reino, e os portugueses começam a fazer exploração da África transsaariana e chegam a Guiné e querem encontrar o ouro que vem da Guiné por aquelas caravanas. Eles encontram um pouco de ouro, mas não muito. Mas aí eles continuam navegando e acabam chegando no caminho da Rota das Índias, onde eles vão ir e vão criar um grande império colonial ultramarino. De passagem, eles vão descobrir o Brasil. E nós chegamos ao final da nossa última aula, do nosso último módulo, e aqui a gente se despede de vocês, mas a gente se vê em breve na aula explicativa desses 3 últimos módulos. Um grande abraço e espero conhecer vocês ainda pessoalmente. Até mais!